Galera que acompanha o Labirinto Ícaro. Está começando um Labirinto News, plantão Labirinto News, porque eu nem ia fazer esse Labirinto News hoje, mas ontem aconteceu algo aí que é, deu o que falar, né, na internet, que é sobre essa questão do monarca. E eu coloquei aqui uma foto de três líderes dos países que enfrentaram os nazistas na Segunda Guerra. Queria comentar sobre cada um deles também, o pouco que eu sei também e algumas coisas que eu pesquiso, né? A história é complicada, né? A gente acha que sabe sobre a história, mas ela é gigante, né? Eu duvido que as pessoas leram livros de versões de um lado, versão do outro. E quem que conta a história? Qual história você vai acreditar? Qual mentira você vai acreditar, né? Então, assim, não coloquei aqui para homenageá-los, e sim para comentar sobre eles e também sobre comentar sobre esse caso aí, o que que eu acho, né? Então vamos focar só nesse caso mesmo, não vou ver as outras notícias aqui. No, aqui no Globo.com diz: Caso Monark, como a Alemanha e outros países proibiram o nazismo. Adrilles é demitido após gesto ligado ao nazismo. É lógico que ele ia ser demitido, né? Que há uma pressão ali. Agora, esse cara é muito. Vou começar falando sobre Adrilles. Adrilles é péssimo. Já vi ele ao vivo uma vez, numa festa. Ai, mal sabia eu como era o Adrilles, né? Só tinha visto ele no BBB. Era só um cara confuso. E depois ele apareceu falando de política, né? Na Jovem Clã. Jovem Pan ali que pegou essa onda de extrema-direita, né? Que é útil para os seus patrões. E foi lamentável, porque também na Jovem Pan ali tinha o Pânico, né? A gente gostava do Pânico, apesar dos pesares, ter o Carioca ali falando merda. O próprio Carioca era muito talentoso. O Pânico era um programa divertido. E aí virou aquele, né, bando de asneira que aquele povo ficava falando, né? Naquele programa. E muita coisa errada ali também. Como dar espaço para uns caras como esse Adrilles, né? Olha o nível desse cara. Primeiro que as argumentações dele são terríveis, né? Ele tem a maneira de falar um vocabulário, né? Decente ali, de um jeito, assim, de construir as frases, né? Construir as ideias dele. Igual aquele Caio Coppola também, teve algum estudo. Só que as coisas que o cara fala é muito merda mesmo, sabe? Tem doses de preconceito, tem dose de autoritarismo, enfim. E ontem o cara se revelou, né? O cara fez um gesto nazista lá. Tipo assim, olha o nível, olha o nível. E aí foi demitido hoje. Sabia que ia ser demitido, porque pressão é grande, tem que ter pressão também. E aí foi, pô, pressão de internet mesmo. É o nome ir lá pra cima e todo mundo tá falando. E só assim que os caras fazem alguma coisa. Patrocinador sai fora. E aí, né, os patrões vão acabar tirando o cara porque não quer perder patrocinador. E essa coisa de perder patrocinador é isso mesmo, tem que mexer no bolso dos caras, né? Porque só falar não adianta. Os caras vieram com essa ideia torta aí e vão continuar. Sobre o negócio do Monark, eu não sei o que cabe judicialmente, até que ponto foi, mas claramente ele defendeu a existência de um partido nazista, né? Como se fosse assim, você tem que aceitar a opinião até de um nazista. Tipo assim. E por que que o nazismo ele é abominado na sociedade? Porque ele diretamente quer a extinção de uma raça. Tipo assim, isso é inviável, aceitar isso na nossa sociedade, né? Como uma coisa, beleza, vamos respeitar a opinião. Esse grupo de pessoas aqui querem, sei lá, querem, a religião deles é se ascender economicamente e respeitar o próximo e tal. E aquela ali, aquela comunidade ali, a religião deles é simplesmente nos matar e ficar só eles, só a raça deles. Então, tipo, a gente tem que aceitar essa opinião. Como assim, porra?
Não, né, velho? O nazismo foi a ideia assim, foi uma barbárie, foi uma coisa absurda, assim, não dá nem pra comentar, assim, dá vontade de chorar na hora que você comenta e você vê todas aquelas pessoas em campos de concentração, assim, tipo, a ideia dos caras, né? A postura, uma coisa maléfica, assim, uma coisa que, tipo, a humanidade passou não faz muito tempo, e aí tem resquícios, né? Resquícios dessa crueldade. E aí, nossa, eu até sinto mal comentando disso, porque é uma coisa muito séria. E aí também, claro que vem outras discussões junto, né? Pessoas comparando com o comunismo, por exemplo. Ah, o comunismo deveria ser extinto também, porque também matou milhões. Tipo assim, as pessoas tiram as fontes para dizer. O anticomunismo é muito grande, né? Eu já li algumas coisas sobre anticomunismo e é histórico o anticomunismo. E eu faço até um paralelo com o antipetismo aqui no Brasil, por exemplo, a perseguição ao PT que há na grande mídia. Eu já digo. é, por que eu estou comparando isso? Não estou comparando o PT ao comunismo, porque o PT não é comunista. Mas vocês vão entender a lógica que eu quero chegar, né? Isso é a minha visão, como eu enxergo as coisas, como eu vejo. É, Organizações que lutam pela ascensão do povo, né, contra essa dominação da burguesia, geralmente vai ser perseguido. Vai ser perseguido pela assessoria de imprensa deles também, que é a mídia, a grande mídia. A grande mídia ela tem interesse econômico em comum com um certo tipo de pessoas que são, por exemplo, as grandes empresas que pagam a propaganda ali na Globo. A Globo sustenta disso. Tem questão de dinheiro em bolsa também, especulação financeira, coisas que a gente não vai saber exatamente. Talvez um especialista que estude isso mais a fundo saiba. Mas o que chega para mim é que, obviamente, a Globo não é uma coisa isenta. Ela sim, ela é um meio de comunicação. A Globo, quando eu falar Globo, é que era talvez a maior aí. Mas, porra, a gente lê notícia aqui também da Folha de São Paulo, da UOL, que é atrela da Folha, aquele Estadão, pelo amor de Deus, não perco nem meu tempo. Então, assim, são jornais de grande circulação, até os de Minas, né, que eu li, Estado de Minas, O Tempo, tem um viés contra a população, contra quem pensa, ousa falar sobre a ascensão, né, da população mais desfavorecida de uma forma em políticas, né? Porque falar de ascensão de pessoas mais pobres, até a própria Globo faz demagogicamente. Na hora do vamos ver, eles estão contra quem pensa em alguma mudança para o lado do trabalhador. Por que eu tracei esse paralelo? Porque aqui é perseguido, e lógico que o comunismo também seria perseguido por pessoas que querem uma dominação, uma dominação econômica de uma classe sobre outra. Porque, de certa forma, o comunismo também tem um viés de dominação, mas do contrário, né? De amordaçar a burguesia, porque na ideia comunista, sem isso, eles não vão, de maneira alguma, eles vão ceder o suficiente para a população trabalhadora crescer. É, essa é a ideia ali na União Soviética, essa foi a ideia na China, eles fizeram do jeito que deu certo lá, está acontecendo, né? A China é socialista, mas o partido é comunista, e obviamente você não vai chegar a implantar um comunismo. O comunismo é um norte, o comunismo é uma utopia possível, mas é muito distante. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que estudou a sério lá o comunismo sabe disso, que tudo é um processo. E cada lugar tem suas especificidades. E, onde eu quero chegar, né? Nesse ser aqui, ó, Stalin. O Stalin, só de você falar o nome, as pessoas já pensam no capeta, né? No demônio. Stalin matou trilhões de pessoas, matou bilhões de pessoas. E aí eles pegam um livro lá de procedência mega duvidosa, que diz uma estatística tirada né, do rabo deles, porque, tipo... E tem, claro, tem outros livros que avaliam
de uma maneira com critério histórico melhor. O que eu falo é de pessoas, relatos de pessoas muito estudiosas sobre o assunto, a visão deles sobre isso. E mesmo a visão deles, de pessoas que eu respeito, divergem sobre isso. Alguns diminuem mais o problema, outros aumentam. Mas a verdade é que, beleza, desses três aqui, os três tiveram podres tão grandes quanto. É o que eu vejo. Eu tô chutando aqui, especulando pelas coisas que eu apurei, né? É bom a gente falar isso, ter essa postura, porque as pessoas vêm e diz com muita convicção, sem saber porra nenhuma dos caras. A Churchill foi um grande estadista, nos livrou do nazismo, e Roosevelt também, e Stalin foi um tirano. Não faz sentido, cara. E eu vou falar de cada um deles para vocês verem, né? Como o tratamento é diferente, né? Com o comunismo e com liberais, né? Os dois eram liberais, parece. Abrir as pernas para a burguesia, né? Tava ali para defender a burguesia. O Stalin teve uma origem diferente. O Stalin teve uma origem de luta, já foi preso. é, Eles fizeram a revolução lá, cortaram a cabeça do rei e tomaram o poder. É, Foi cabuloso. Agora, o que a União Soviética passava antes da Revolução Comunista era aquilo que você via em alguns filmes de, porra, tinha um rei tirano, a população passando fome pra caramba, os trabalhadores super explorados. E aí você vê, eles tinham que sair disso com um diálogo. Pô, impossível, né? O meio que os caras acharam era de tomar o poder. Agora, eu tô falando que eu defendo que você vai lá e corta a cabeça do Bolsonaro e toma o poder. Eu não tô defendendo isso. Mas é uma linha você criar mecanismos do trabalhador, né, entrar no poder. Ou de fazer ações de enfrentamento, como uma greve, por exemplo, a manifestação. Para ser comunista, você não precisa, tipo assim, para você gostar das ideias comunistas, você não quer dizer que você quer implantar uma revolução comunista no Brasil amanhã, tá ligado? Todo mundo ir pra rua com foice e martelo e destruir tudo. As pessoas parece que acham isso às vezes e não entendem que tudo é uma ideia, tudo é um processo. E aí as pessoas vão discutir mais isso de uma maneira mais decente no futuro, ou no futuro próximo, eu acho, porque a China está se acendendo. Eu sempre gosto de mostrar a China, o livro está ali, comecei a ler. A China é uma coisa a se prestar atenção, mas beleza, estou divagando demais, vamos voltar aqui para esses caras. Aí eu separei algumas coisas desses dois líderes aqui que ninguém fala, né? Que ninguém fala. Só fala do Stalin perseguindo seus opositores. Bom, já era previsto que eles iam perseguir opositores na Rússia, porque você não só toma o poder, você consolida-se no poder. Mas parece que o Stalin fez umas manobras ali que, de certa forma, traiu as ideias de Lenin, mas ao mesmo tempo tem gente que fala que não traiu, que simplesmente ele exagerou, eu acho, não sei, né? Tem coisas ali, eu quero estudar mais, inclusive, sobre isso. E até, você tá vendo, até eu que me interesso sobre o assunto não tem propriedade para falar do assunto assim. Eu falo minha opinião, as coisas que eu observo. Não tem propriedade para falar foi assim, foi assado, foi não sei o quê. Tem várias pessoas que têm aí e eu procuro segui-las. Vou dar até sugestões aí. Tem um analista aqui, acho que no Twitter eu posso mostrar as coisas, né? Então, eu vou abrir o Twitter aqui, vou mostrar, vou indicar algumas pessoas para vocês lerem análises, entenderem melhor, com melhores argumentos sobre esses assuntos. Primeiro, eu vou colocar aqui o Hugo Albuquerque, porque ele é um cara que faz umas análises políticas é, com muita qualidade, muita responsabilidade.
Ele não é de partido nenhum, ele é só um analista político muito bom. Cadê ele? Ele aqui, ó. Entendeu? Esse camarada aqui é advogado, editor da Autonomia Literária, público de Jacobim Brasil e membro do não sei o que aqui, pá. É, vou pegar alguma análise dele. O surto de nazismo literal, e não há outro termo para isso, da extrema-direita, rompida com Bolsonaro, mas também com a Jovem Pan, é desespero. Desde 2015, na esteira da recusa do resultado eleitoral de 2014, a direita radical pautava o debate no Brasil. Eles perderam isso. Vamos ver sobre isso aqui. Muito se fala em 2013 a 2016 com marcos que levaram o bolsonarismo a virada esquecida e a Aécio se deixando levar por oportunismo, pela direita radical e aderindo ao golpismo. E aí que a nova república entra em parafuso, com Aécio lacerdando. E tudo vira em 2015, em direito à campanha de pânico moral, só que tem a Lava Jato que está ali desde 2014 agindo não é à toa. A histeria anticorrupção serve como porta de entrada para toda a maluquice, da escola sem partido, o ataque à arte e o MBL foi ponta de lança disso. Dilma caiu pelo impacto da Lava Jato, pela erosão do pacto na nova república, após os econômicos erradíssimos, os contos, campanhas. Tá, ele está falando da extrema-direita aqui, né? Não é totalmente sobre o assunto que a gente está falando diretamente, ele bota o enfoque aqui mais no Brasil, mas enfim, é uma análise com muita qualidade desse cara aqui. Também tem Elias, já já eu volto para o assunto, mas eu já vou aproveitar e sugerir. Esse cara aqui, ó, pô, comprei esse livro, é muito foda, é um cara muito estudioso sobre a China. Ele tem um programa fantástico, Conexão Xangai, que chama com alguns economistas, eu recomendo, com André Roncalha, o... esqueci o nome dos outros dois, é, Paulo Gala e... esqueci o nome daquele doidinho lá, mas eles são ótimos, eles têm um entrosamento muito bom e, e é bom, aumenta nosso conhecimento aí sobre economia. Economia é muito complexo, tem muita coisa para se falar. Os caras ficam horas ali falando de economia e é bom a gente ir lá aprender um pouquinho, né? Outro cara aqui, Jones Manuel, que tem falado bastante sobre esse assunto. Sou fã do Jones, Jones tem muito conhecimento, já leu livro de tudo. O cara lê livro da direita, lê livro da esquerda, escreve livro. Eu já li esse Revolução Africana aqui, que é excelente. E vamos lá. Enfim, siga esses caras aí. É, tem outros aqui que eu separei para falar sobre esses dois caras aqui e mostrar que não se justifica todo esse seu ódio pelo comunismo, todo esse seu ódio pelo Stalin. Assim, eu estou falando aqui do Stalin. é, Se eu não falar que o Stalin é um demônio, eu vou ser atacado de stalinista. Tipo assim, pelo amor de Deus, galera. É, não é assim, pô, né? O Jones Manuel, por exemplo, é um exemplo de um cara que não é stalinista em si. Eu sou stalinista. Ele é leninista. Ele se diz leninista e as coisas que ele fala é leninista. Agora, ele não vai chamar o Stalin de demônio, né? Sendo que todos esses líderes, se você for analisar, eles tiveram culpabilidade em mortes. E, e existe muita propaganda de comunista também, que simplesmente tiram do nada dados do que Stalin matou bilhões. Por quê? Com qual motivo? Em qual circunstância e qual dado estatístico você tirou? Ninguém fala, ninguém mostra. Só simplesmente diz: Stalin matou milhões. E aí, será que Churchill e Roosevelt foi bonzinho? Não estou defendendo Stalin aqui, não, tá? De jeito nenhum. É, mas eu também não acho que as pessoas são 100% más, 100% boas. O que eu avalio é o líder, né? Como, assim, eu também tenho pouca coisa para avaliar, mas eu já vi coisas boas do Stalin, né? Olha que absurdo você ver coisa boa do Stalin. Bom, os Panteras Negras tinham uma parceria com a União Soviética, no sentido também de que a União Soviética era pioneira em combates antirracistas, e ninguém sabe disso, porque fica escondido.
ficou o quê? Ficou a imagem de demônio do Stalin, para amordaçar qualquer tipo de pessoa que venha a gostar das ideias comunistas, né? Isso é um levante contra o poder da burguesia, eles vão sempre amordaçar isso, né? Enfim, é sério isso, é uma coisa muito séria. Mas vamos lá para o Churchill. Hum, tem um fio aqui de Sinistra, Sinistra Memes. Sinistra é uma pessoa, né, que tem provavelmente uma posição aí de esquerda, né? Deve ser uma pessoa que gosta das ideias comunistas. E é uma luta dessas pessoas ter que reexplicar a história de um jeito. Porque são pessoas que estudam história também. Eu mostrei aqui o Jones Manuel. Jones Manuel é historiador, pô. Ele está sendo candidato agora a governador de Pernambuco. E tem outro cara que é o Assindício João. Já reagi uns vídeos dele aqui, mas falando de zoeirinhas, mas o João é esse cara aqui, mas esse aqui não é o perfil dele, não. É Chanceler da Ursal, que ele tá com o nick. O João também é historiador, sabe pra caramba. Aí tem a Laura Sabino, que é a menina nova aí que tá aprendendo e que já sabe muita coisa também, né? Ela, eu também acho que ela faz curso de história também. E muito foda a Laura. Também é bom ir lá saber as coisas que ela fala aqui, ó. Tá aqui a Laura e o João Carvalho, falando sobre os liberais e tal. Tá acontecendo isso. Eles têm mais propriedade aí pra falar que a gente, porque eles estudam história. Eu sou apenas um aprendiz. E é isso. Que tenta né, saber a lógica, a verdade sobre as coisas. Estou buscando. É, então vamos voltar ali pro Sinistra, esse fio. Sinistra, não sei se é mulher ou homem, mas a Sinistra, vou tratar assim. O R de revolução, então tá ali. É, enfim, mas vamos ver se faz sentido. Vamos ver se acha que faz sentido esse fio aqui. Segue o thread da segunda parte do texto de Crimes of Britain sobre Churchill, com foco sobre malfeitos na Índia. Os crimes de Churchill, parte 2. Bom, não quer dizer também que você lutou contra o nazismo, que você é uma pessoa ética, né? É uma pessoa tipo, que está lutando pela paz mundial. Então, e outra coisa, antes de falar do Churchill, continuar falando do Churchill, é muita coisa, né? Tô embolando aqui muita coisa, mas tá indo. É, o que foi crucial para acabar com o nazismo no mundo, né? Naquela guerra? Qual país foi mais importante na guerra? Hum? Eu acho que foi a União Soviética, né? A União Soviética que expulsou os nazistas no final. Então, assim, também não sou especialista de guerra, mas é meio óbvio que a União Soviética nos livrou dos nazistas, assim. Claro, com a ajuda dos outros, mas foi um ponto mega ultra crucial, até pelo território, pelo o poderio que se criou, enfim. E nossa, o pau tá quebrando na Rússia, né? Teve revolução e depois teve guerra mundial, puta que pariu. E vamos lá, e o Churchill, né? Ai, foi o Churchill que nos livrou do nazismo? Não, né? Ele foi mais um facho aí, né? Aí a gente vai ver. Os crimes de Winston Churchill, parte 2. Ixi, que teve parte um, hein? Na Índia. Eu preferia vê-los em uma boa guerra civil, diz Churchill. Muita gente na Inglaterra sabe sobre o genocídio em Bengala, que dirá saber como Churchill arquitetou. A Índia era colônia da Inglaterra, né? Não sei quando que se livrou. Não tô falando besteira aqui não, né? A Índia era colônia da Inglaterra, né? Fiquei na dúvida agora. Enfim, o ódio de Churchill pelos indianos levou à morte de 4 milhões por inanição durante a fome de Bengala em 43. Acho que eu vi um filme da Índia sobre isso, sobre resistência e tal, contra a exploração de fora. Eu acho que sim, a Inglaterra era colônia lá. O ódio de Churchill pelos indianos levou à morte de 4 milhões por inanição durante a fome de Bengala de 43. 4 milhões, tá? De fome. Olha só as fotos. Eu odeio indianos, diz Churchill. São um povo bestial com a religião bestial.
ele diria. Bengala tinha uma colheita acima da média durante a fome produzida pelos britânicos. Os exércitos britânicos tomou milhões de toneladas de arroz de pessoas famintas para enviá-las para o Oriente Médio, onde sequer eram necessárias. Quantas pessoas famintas de Bengala pediram comida? Churchill disse que a fome era sua própria culpa por procriar como coelhos. Olha isso, né? Se não te lembra um líder, né? Eu acho que o Bolsonaro bebeu da fonte ali, com certeza. O vice-rei da Índia declarou que a atitude de Churchill com relação à Índia e à fome é negligente, hostil e desdenhosa. Até mesmo o imperialista de direita Leo Amery, que ocupava o cargo de secretário britânico de Estado na Índia, declarou não ver muita diferença da maneira como Churchill e Hitler enxergavam as coisas. E aí você vê que não tem ninguém comparando Churchill aos nazistas, né? Aí você vai ver gente comparando Stalin aos nazistas. Churchill recusou todas as ofertas de envio à ajuda a Bengala. O Canadá ofereceu 10 mil toneladas de arroz, ao passo que os Estados Unidos ofereceram 100 mil. Churchill se recusou prontamente a permiti-las. Então, assim, é, cria-se é, cria-se um consenso. Essa que é a parada. Um consenso de que esses líderes são aceitáveis e outros não. Isso é feito por uma grande mídia que quer recontar a história da maneira que lhes convém, né? E a gente tem que ficar esperto com isso. Não estou falando para você amar Stalin, não. Longe disso. Só de você ter uma avaliação mais justa. Sobretudo comparado aos outros líderes, que muitas vezes vocês batem palma de uma forma muito injusta. E aí, blá 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 blá, depois vocês veem aqui se vocês quiserem. É muita coisa. Comentei isso só para mostrar. Claro que essa não é a fonte, é uma pessoa na internet, a Sinistra Memes. Mas assim, se você pesquisar a fundo, coisa que eu não vou fazer, eu já vi. Eu tô de acordo com o que está escrito ali, porque eu já vi comentários de pessoas especialistas em outros vídeos, né? Então, tá tranquilo aqui. E a outra coisa é, né? Agora vamos para o Roosevelt. Não sei se o Roosevelt estava lá ainda, mas é claro que, inclusive, os nazistas, a ideia nazista, ela veio, é uma fonte dos Estados Unidos, né? Essa ideia supremacista branca, feita por liberais americanos escravocratas. E aí o Hitler pegou essa ideia aí e, e, e fez o que fez. Então, assim, né? Quem a gente acha que são os heróis do mundo aí, é só historinha que te conta, né? Que a realidade é bem diferente. Acho que é muito estranho também como ninguém lembra desse episódio aqui. Esse terrível episódio. No fim da Segunda Guerra, em agosto de 45. Olha só, 45, logo ali atrás. Os Estados Unidos lançaram por ordem de Truman. Já era o Truman, não era o Roosevelt, né? Mas é a mesma coisa ali, né? Não muda praticamente nada. Uma bomba atômica contra Hiroshima no inimigo Japão, deixando cerca de 140 mil mortos. E aí, para os mais novos que não viram esse terror, né? Esse aqui que é uma bomba atômica, olha. Essa explosão aqui e é essa queimadura que deixa na galera, essa coisa terrível, né? E aí tem a foto famosa de uma criança correndo de lá que eu queria achar aqui. Que, pô, eu não gosto de ver tragédia, não gosto de ficar mostrando tragédia. Mas tem que mostrar para vocês enxergarem as coisas, que são crianças, coisa terrível, não quero, nossa senhora. E isso é. Eu não vejo ninguém falando, não vi ninguém falando aí depois que o Monark disse que deveria existir partido nazista no Brasil. Aí eu vi muita falácia anticomunista. Eu não vi nenhuma falácia antiliberal, anti esses caras conservadores aqui, entendeu? Então é isso, só queria passar essa visão que eu tenho aí sobre o assunto. E, e sobre o Monark em si, pô, seríssimo, né? É um cara que ficava falando bastante suas opiniões de um jeito até exagerado para poder viralizar, mas as ideias dele sempre foram muito. Ele é muito cabeça dura, né?
Ele chama todo mundo pra lá, fala que quer um papo, que é democracia, que chama todo mundo de tudo quanto é jeito, mas toma umas lições lá, umas lições cheias de lógica e, tipo, simplesmente caga depois pra opinião. É tanto que o Skylab já tinha dito pra ele que ele tinha responsabilidade no que ele falava ali. Ele falou que não, ele fala o que quiser mesmo, e defende a liberdade. Só que a liberdade pra falar uma merda que prejudica uma sociedade, você não tem, cara. Não adianta você achar que vai ter 100% de liberdade vivendo na sociedade. Precisa de regras, algumas regras, entendeu? E uma das regras é: nazismo é inaceitável, porra. Simplesmente porque quer exterminar uma raça. Até a Tabata Amaral fica uma santa do seu lado, cara. Tabata Amaral que votou contra a aposentadoria do trabalhador, entendeu? Vota sempre contra o trabalhador, que paga de esquerda, mas é direitaça. Enfim, até ela fica santa do seu lado, porque você tá falando merda. E aquele Kataguiri tá aqui, ó. Renan põe cassação de Kim Kataguiri após fala. Ótimo, né? Esse moleque aí é outro moleque que ficou falando merda na internet e que arrebanhou. Ele conseguiu. Eu não vou chamar só de idiotas as pessoas que seguem ele, as ideias dele. Ele conseguiu convencer essas pessoas. Então essas pessoas elas foram fisgadas como peixinhos também por essa galera. E agora tá mostrando aí qual que é a índole dessas pessoas, né? E eles não falam só é, passando pano ou ah, falando sobre a existência de partido nazista. Eles agem assim nas suas políticas, agem com o mesmo preconceito, o mesmo desprezo por pessoas, por outros tipos de raça também, né? Que é, por exemplo, a população negra que sofre nesse país bastante e que precisa de políticas públicas ali para correções e para ascensão. Eles são contra essa ascensão. Eles são contra o Estado agir nesse sentido. O Kim sempre falou isso, né? Sempre defendeu isso. E, e se mostra nos seus posicionamentos qual que é o seu viés, né? Para quem que ele trabalha. Então, assim, ele pode ter algumas coisas boas, né? É um jovem que fala bem, e em alguns assuntos ele pode não ser tão escroto, beleza. Mas você não pode esquecer do passado do cara, do presente também, olha só, e das ideias que ele defende. Eu acho que ele é, sim, inimigo da população e a cassação dele é ótimo. Tem que ser caçado mesmo. Apesar que tem gente até muito pior do que ele lá dentro, né? Mas muita gente segue esses caras e eles têm que ter uma responsabilidade no que fala. Eles não tiveram. Dois moleques aí que simplesmente acharam que podia tudo, mas tem que ter costa quente para poder tudo aqui no Brasil, não é? Sérgio Moro, por exemplo. Enfim, os Dudu Bananinha, os filhos do Bolsonaro, né? Que não foi preso até hoje, Queiroz. Tem que ter costa quente, né? Pra você fazer merda. O Olavo de Carvalho, por exemplo, também fazia. Eles não têm, e aí se ferraram. E é isso que acontece no Brasil. Isso que está acontecendo. Várias coisas erradas. A gente discutindo nazismo. Porque esses moleques não têm. O que tem na cabeça, né? É foda, né? Mas é isso. Falei bastante, vaguei bastante. Mas tá aí minha opinião sobre esse assunto aí. E você? O que você acha?